Gravando a segunda parte da aula de Ética e Psicanálise, 27 de setembro, turma 9. Então, pessoal, aí está começando, colocando na tela algo para a gente fazer uma reflexão. E se vocês quiserem responder, vamos responder esta pergunta. Quem é você quando ninguém está olhando, hein? Eu acho ótimo que eu lembro daquela música, né? Que fala quem é você quando ninguém está vendo ou o que você queria fazer se ninguém pudesse ver. Sempre Ah, que achei legal. muito reflexiva essa música. Legal. Tem muita letra de música que tem muito a ver com o estudo da psicanálise. Sim, É isso é do mesmo. Capital, né? Se eu não me engano. É, Capital Inicial, eu acho. quando nós estamos com um paciente, será que ele está fazendo o que ele é? Porque nós estamos vendo ele. Como que ele se sente se nós estamos vendo ele? Será que é ele? Vamos refletir. Enquanto vocês fazem uma reflexão, eu vou pegar a água. Esqueci de botar copo d'água aqui no lado. Sempre tem resistência, né? E o medo do julgamento, né? Do outro, que o outro pensa, o que vão dizer, né? A aprovação do outro sempre entra nessas questões, né? Sim. Do moralmente correto, né? E tudo isso abafando, né? O nosso id, muitas vezes. Sim. E eu vejo que nem a gente sabe quem a gente é. Eu percebo isso em mim no meu primeiro dia de análise, até quando, no final das 36 horas, eu percebi assim, não era a mesma Gabriela. A gente não sabe quem a gente é. O primeiro dia eu tinha umas queixas, depois, com o passar do tempo, fui vendo que não era aquilo. Então, acho que, no fundo, nem a gente sabe quem a gente é, né? É. É um processo. Daí a importância de fazer análise, não é? Porque eu estou fazendo essa pergunta agora, e na análise você pode ser para esse que está te olhando, que é o psicanalista, porque ele é neutro. Verdade. E é esse ambiente que a gente precisa criar para estabelecer a empatia. Legal? Legal. Vamos seguir então. Nós somos lá no passado, mais de 100 anos, né? De tanto ver triunfar as humanidades, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar essas poderosas nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa. Nada disso mudou, infelizmente. Mais de 100 anos continua a mesma coisa. Não é verdade isso? Mas nós temos que viver dentro disso com neutralidade. E entender que isto é do mundo. E não é só no Brasil, é no mundo todo. Tem alguns que são mais sérios. Mas aqui nós estamos vivendo este quadro de hoje, é o mesmo de 100 anos atrás, 200 anos atrás. Hoje está uma barbaridade, exagerado até. Então, bastaria que uma mesma pessoa, durante uma semana, lesse de manhã 4 jornais diferentes, ouvisse 3 noticiários diferentes. A gente ia ficar assim que nem o Chaves aí, olha. Qual que é a verdade? Eu não entendi nada. Bem assim a gente fica, né? Aí, à tarde, frequentar 2 escolas diferentes.
onde os mesmos cursos estariam sendo ministrados. E à noite, assistir novamente noticiários de 4 canais diferentes de televisão, para que, comparando todas as informações recebidas, são incoerentes. Assim, a gente pudesse descobrir que elas não batem umas com as outras. E há vários mundos, várias sociedades diferentes, dependendo da fonte de informação. De vez em quando eu entro ali na Globo para ver um pouquinho qual é o besterol que a Globo está fazendo no noticiário. Aí você entra no SBT, entra no CNN, 3 canais diferentes. E a gente vê lá falando da política, um mostra uma estatística Sim. de intenção de voto, outro mostra outra de intenção do voto. Caramba, não dá para acreditar. Então, quando há o interesse da manifestação de uma pessoa, nós não sabemos também se podemos acreditar no que ela diz. Nós temos que conviver com o que está acontecendo. Os nossos sentimentos, as nossas condutas, as nossas ações, nossos comportamentos, eles são modelados pelas condições em que vivemos, família, a classe, grupo social, escola, religião, trabalho, tipo de trabalho exercido, circunstâncias políticas. E aí nós ficamos numa dificuldade, não? Porque nós temos os nossos valores, e como é que é a disciplina nossa? Qual é a ética? Qual é a integridade? Aí nós verificamos que somos formados pelos costumes da nossa sociedade, que nos educa para respeitarmos e produzirmos os valores propostos pela sociedade como valores bons. E, portanto, esses valores bons são como obrigações e deveres. Aí está um caso típico que a gente vê toda hora acontecendo. No trânsito, no estacionamento, se estaciona na vaga de cadeirante, na vaga de idoso, coloca um pisca-alerta. O pisca-alerta aqui parece que é a justificação de tudo, né? Para onde não pode, coloca um pisca-alerta. Para em frente a uma garagem e coloca um pisca-alerta. Aí, quando passa de um policial que vê aquela situação, está parado em frente a uma garagem, ou que o dono daquele espaço quer sair e não consegue, ele telefona para o trânsito, vem o guincho, o carro guinchado. Aí ele xinga a polícia. A responsabilidade não é dele. Ele acha um absurdo aquilo que fizeram com ele. Mas foi só um instantinho que eu deixei lá. Esta falta de respeito que existe, a questão que continua, quer tirar vantagem em tudo. Cadê a ética? A ética é respeitar o espaço do outro, mesmo que ele não esteja presente. Nós não deliberamos sobre as estações do ano, não nos pertence isso. Não deliberamos sobre o movimento dos astros, não está ao nosso alcance. E nem pela forma dos minerais, dos vegetais, dos animais. E também não deliberamos, e nem podemos decidir, sobre aquilo que é regido pela natureza. Isto é, pela necessidade. Mas nós deliberamos e decidimos
sobre tudo aquilo que, para ser e acontecer, depender da nossa vontade e da nossa ação. Portanto, minha gente, a conduta ética é aquela na qual o agente sabe o que está e o que não está em seu poder realizar, referindo-se, portanto, ao que é possível e desejável para um ser humano. Saber o que está em nosso poder significa, principalmente, não se deixar arrastar pelas circunstâncias, nem pelos instintos, nem por uma vontade alheia, mas afirmar a nossa independência e a nossa capacidade de autodeterminação. No cristianismo, diferentemente de outras religiões da antiguidade, que eram religiões nacionais e políticas, o cristianismo nasce como religião de indivíduos que não se definem por seu pertencimento a uma nação ou a um Estado, porque ela é, então, global, mas por sua fé no mesmo e único Deus. O cristianismo dominou este mundo durante muitos anos, com um superego fantástico de forte. Nas demais religiões antigas, a divindade se relacionava com a comunidade social e politicamente organizada. O Deus cristão relacionava-se diretamente com os indivíduos que nele creem. Os que não creem são banidos, são excluídos. Isto significa, antes de mais nada, que a vida ética do cristão não será definida por sua relação com a sociedade, mas por sua relação espiritual e interior com Deus. Mas quem é que transmite esta orientação? É uma organização? Vai me dizer que Deus está conversando com eles? Que são privilegiados, que eles escutam Deus? Ou estão cuidando de interesses da organização religiosa? Qual o auxílio divino sem o qual a vida ética seria impossível? A lei divina revelada, que devemos obedecer obrigatoriamente e sem exceção. Qual seria? O cristianismo, portanto, ele passa a considerar que o ser humano é em si mesmo e por si mesmo incapaz de realizar o bem e as virtudes. Essa concepção leva a introduzir uma nova ideia na moral, a ideia do dever. Ainda hoje eu conversava com uma colega e estávamos falando do amor ao pai e amor à mãe. O ódio ao pai é o ódio à mãe. Mas sempre estamos assim, por pior que seja o teu pai, ou pior que seja a tua mãe, ela é que te gerou, ela é que deu vida para você. Então você tem que agradecer e amar a sua mãe. Mas eu posso perguntar, será que ela queria realmente ter um filho quando ela estava transando? Será que não foi um acidente na hora do gozo?
e que aí não se cuidou e engravidou, e quando ficou sabendo que estava grávida, e agora, o que eu faço? E aí o pai diz, oh, eu vou ter que assumir essa criança. Que coisa, né? Tem que trabalhar isso. Para poder ter liberdade, que nós não precisamos estar presos. Nós precisamos amar a nós em primeiro lugar, para a gente se livrar de tudo aquilo que nos colocam como um dever, como obrigação. E sim, aquilo que é ética para você, seus valores. E aí vem razão, desejo, vontade. Na tradição filosófica que nós examinamos, constitui o relacionamento ético, pois atribui à razão humana o lugar central da vida ética. A razão humana. Duas correntes principais formam a tradição racionalista. Uma é aquela que identifica a razão com inteligência ou intelecto, e a corrente intelectualista. E a outra é aquela que considera que, na moral, a razão identifica-se com a vontade, corrente voluntarista, a vontade do indivíduo. Para a concepção intelectualista, a vida ética ou vida virtuosa depende do conhecimento, concepção intelectualista, pois é somente por ignorância que nós fazemos o mal. E nos deixamos arrastar por impulsos e paixões contrários à virtude do bem. O ser humano, sendo essencialmente racional, deve fazer com que a sua razão ou inteligência, ou intelecto, conheça os fins morais, os meios morais, e a diferença entre o bem e o mal. Há uma boa educação, sim, a diferença entre o bem e o mal. De modo a conduzir a vontade no momento da deliberação e da decisão de qualquer atitude, de qualquer ação. A vida ética depende do desenvolvimento da inteligência, da razão, sem a qual a vontade não poderá atuar, porque ela é controlada por aquele que é ético, aquele que tem uma inteligência com razão. Para a concepção voluntarista, a vida ética ou moral depende essencialmente da nossa vontade. Porque dela depende do nosso agir e porque ela pode querer ou não querer o que a inteligência lhe ordena. Se a vontade for boa, nós seremos virtuosos. Mas se for má, nós seremos viciosos. Estão vendo esta imagem aí, uma palma oferecendo duas pílulas, uma verde e uma vermelha. O que é determinismo e vontade? Digamos que a vermelha significa desafio. Você se enfrentar para você se mudar. E a verde, o comodismo, a zona de conforto. Como é que fica a escolha para aqueles que não estão preparados para isso? Que não têm seus valores éticos e morais enraizados dentro deles. É o que acontece com um paciente
de 28 anos, com as drogas. Foi criado com tudo, dando a ele tudo. Está hoje um homem de 28 anos. A companheira dele está grávida. Ele vive às custas dos pais. Não consegue encontrar uma atividade por conta própria. Não consegue realizar nada por si. Por quê? Faltou criar a verdadeira razão para que essa pessoa pudesse crescer. E hoje, com 28 anos, ele está perdido, não sabe que caminho que ele segue. Esteve internado, fazendo tratamento, voltou maravilhoso, contando que era tudo fantástico, que ia mudar a vida dele, mas vem a abstinência. A abstinência é aquela vontade imensa de cheirar, de consumir cocaína. É muito forte isso. E aí, recentemente, foi pego consumindo cocaína quando ele dizia que não ia consumir nunca mais. Então, ele passa a ser um mentiroso. Mas ele cedeu à vontade e não à razão. A vontade boa orienta nossa inteligência no momento de uma escolha, de uma ação. Enquanto a vontade má desvia nossa razão da boa escolha. No momento de deliberar e de agir. Daí que a gente vê tantas atitudes e tantas ações que a gente fica horrorizados. Da forma como pronunciou também Rui Barbosa, mais de 100 anos atrás. Então, a vida ética depende da qualidade de nossa vontade e da disciplina para forçá-la rumo ao bem, a nossa vontade em direção ao bem. O dever educa a vontade para que se torne reta e boa. Dever, obrigação. Nós podemos distinguir dois tipos de busca da verdade. O primeiro tipo é o que nasce da decepção, da incerteza e da insegurança, que por si mesmo exige que saiamos de tal situação readquirindo certezas. Aquelas pessoas que dizem, eu tenho certeza absoluta, e na realidade não tem. Nós também não temos certeza absoluta de nada. À medida que a gente vai se conhecendo, nós não temos certezas. Estamos tratando com pessoas em nosso consultório, não temos certezas daquilo que ele está falando. Já o segundo é o que nasce da deliberação ou decisão de não aceitar as certezas e crenças estabelecidas, de ir além delas e de encontrar explicações, interpretações e significados para a realidade que nos cerca. Este segundo tipo é a busca da verdade na atitude filosófica. Então, sempre questionamos, qual será a verdade? Estão nos colocando várias verdades simultaneamente. O dia todo. Qual será a verdade? Há concordância quanto à ideia de que, por natureza, nós somos seres passionais,
cheios de apetites, apaixonados por alguma coisa, cheios de impulsos e desejos cegos, desenfreados, desmedidos, cabendo a razão, seja como inteligência no intelectualismo, seja como vontade no voluntarismo, estabelecer limites e controles para paixões e desejos. Então, é aquela nossa briga entre o id e ego e o superego. O ego é o portador que vai fazer a ação. Então, esse equilíbrio é o que é a grande dificuldade, é o que é o nosso trabalho, quando nós entendemos, então, em falar da ética e da filosofia. Uma paixão, amor, ódio, inveja, ambição, orgulho, medo, nos coloca à mercê de coisas e pessoas que desejamos possuir ou destruir. E é comum nos relacionamentos, da paixão, meu grande amor, se tornar um ódio. Porque não estão sabendo lidar com as suas pulsões, com a sua vontade e com a sua razão. Então, o racionalismo ético define a tarefa da educação moral e da conduta ética como poderio da razão para nos impedir de perder a liberdade sob os efeitos de paixões desmedidas e incontroláveis, impulsos e desejos incontroláveis. Então, para tanto, a ética racionalista distingue necessidade, de desejo e de vontade. São três coisas distintas. A necessidade diz respeito a tudo quanto necessitamos para conservar a nossa existência. A alimentação, a bebida, uma boa água, a habitação, um lugar para morar, agasalho no frio, proteção contra as intempéries, chuvas, sol, relações sexuais para a procriação, mas também para o seu prazer, descanso para desfazer o cansaço. Necessário esse descanso. E assim tantas outras coisas que vamos observar, que é necessidade. O desejo é a busca da fruição daquilo que é desejado, aquela obsessão do Chaves, no sanduíche de presunto, nos churros da dona Florinda. Muito bem interpretado. Porque o objeto do desejo dá sentido à nossa vida, determina nossos sentimentos e nossas ações. Se, como os animais, nós temos necessidades, somente como humanos que nós temos desejos. Por isso, muitos filósofos afirmam que a essência dos seres humanos é desejar e que nós somos seres desejantes. Não apenas desejamos, mas, sobretudo, desejamos ser desejados por outros. Por isso que eu sempre digo, como seres desejantes, nós desejamos e precisamos ser desejados. Quando não somos desejados, nossa autoestima cai. Aí temos que cuidar, portanto, por que não somos desejados? E transformar isto de forma que fique atrativo.
O desejo, gente, é paixão. Já a vontade é decisão. É diferente uma coisa da outra. O desejo nasce da imaginação. Já a vontade se articula à reflexão. O desejo não suporta o tempo. Ou seja, desejar é querer a satisfação imediata e o prazer imediato, o princípio do prazer de Freud. Está sempre em busca da satisfação da primeira experiência, movido pelo princípio do prazer. Já a vontade, ao contrário, irá se realizar no tempo. O esforço e a ponderação trabalham com a relação entre os meios e fins e aceitam a demora da satisfação. Então, segura o id. A psicanálise mostra, então, minha gente, que nós somos resultados e expressão da nossa história de vida, que é marcada pela sexualidade insatisfeita, que busca satisfações imaginárias sem jamais poder se satisfazer plenamente, as fantasias que nós carregamos. Não somos autores nem senhores da nossa história, mas nós somos efeitos da nossa história. Nós somos hoje o resultado do que nós fizemos ontem. Portanto, se continuamos a fazer as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo. Se continuamos agindo só pelo desejo, pela paixão, vamos continuar com os mesmos resultados. Problemas e mais problemas. Mostramos também que nossos atos são realizações inconscientes de motivações sexuais que desconhecemos e que repetimos a vida fora, para satisfação individual. Do ponto de vista do inconsciente, mentir, matar, roubar, seduzir, destruir, temer, ambicionar, são simplesmente amorais. Pois o inconsciente desconhece valores morais. Consumir droga, fumar, roubar. Vem do inconsciente, é instinto. Inúmeras vezes, comportamentos que a moralidade julga imorais são realizados como autodefesa do sujeito, que os emprega para defender a sua integridade psíquica ameaçada, real ou fantasmagoricamente. Se são atos moralmente condenáveis, podem, porém, ser psicologicamente necessários. Então, na psicanálise, nós encontramos duas instâncias, ou duas faces antagônicas do inconsciente. O id, ou libido sexual, em busca da satisfação, e o superego, ou censura moral, interiorizada pelo sujeito, que absorve os valores da sua sociedade. Essa luta acontece conosco em várias situações. Nós temos o desejo de realizar alguma coisa, e quando nós vamos realizar, que a gente acha que não está devidamente preparado, o nosso superego fica castigando. A nossa psique, portanto, é um campo de batalha inconsciente entre desejos e censuras, desejos e censuras, desejos e censuras. O id
ama o proibido. O superego quer ser amado por reprimir o id, imaginando-se tanto mais amado quanto mais repressor ele for. O id desconhece fronteiras. O superego só conhece barreiras. Vencedor, o superego é violência que destrói o sujeito. Neurose e psicose são causadas tanto por um id extremamente forte e um superego fraco, quanto por um superego extremamente forte e um id fraco. A batalha interior só Professor, pode ser decidida... Sim, pode falar. sobre o superego, a formação dele é fundamental à figura paterna, né? A figura masculina, paterna, dá para chamar assim. No caso da ausência, como é o exemplo de milhões de brasileiros, né, que só tem a figura materna, só tem a mãe, não tem um tio, não tem um avô, não tem um pai. Essa função da formação do superego fica para a mãe também? Ela que tem que exercer essa função? O superego é resultado de tudo aquilo que introjetaram dentro de nós durante a vida. E do ambiente no qual nós estamos submetidos. A sociedade a que nós pertencemos. Vou dar um exemplo prático. Acontece em consultório. Um homem de 42 anos, apaixonado por uma jovem de 30 anos. Ele é religioso. A religião dele é um baita superego. Sexo só depois do casamento. Um homem de 42 anos não fez sexo. E ela, 30 anos, também não fez sexo. Sendo que o sexo é uma pulsão instintual muito forte do ser humano e é salutar a atividade sexual. Então, ele já namora há bastante tempo e quando eu perguntei, você já fez sexo com ela? Eu, não, é só depois do casamento. E segundo Deus, obedecendo a Deus, o sexo é só para procriar. Você fazer sexo para o seu prazer é pecado. Que coisa, não, gente? Então, essa batalha fica no interior da pessoa, pessoas adultas de hoje ainda vivendo esse drama. Aquelas que se livram têm mais liberdade de ter o seu prazer satisfeito, que o sexo é uma condição da qualidade de vida do ser humano. Aí a batalha interior só pode ser decidida em nosso proveito, por uma terceira instância, a consciência. E como é que nós formamos uma consciência? Considerando a moral e a ética. Pois é, e ele dentro dessa religião, professor, Como é que é? mesmo ele fazendo análise, né? Se ele continuar nessa religião, ele vai viver numa dicotomia muito grande, um sofrimento, né? Sim, ele continua em análise, ele está vencendo um punhado de coisas, ele está elaborando. Aonde Sim, ele vai chegar, aí é ele quem vai decidir. ele deve viver um sofrimento muito grande, né? Aí a noiva desistiu do noivado, Hum, porque ele não é um homem de decisão, então ele não decide a transar com ela. E ela tem desejo de transar com ele, que eu trato dela também. E ela é filha de um pastor, aí não pode. Estão ferrados. ela é filha? Até que ele consiga se livrar desse Deus que colocaram dentro dele, É, para que ele possa entender o que é o ser humano.
Então, às vezes, a pontuação feita quando você já estabeleceu a aliança terapêutica, ela é muito contundente. E pode acontecer até do paciente não querer vir mais no consultório. Mas o meu trabalho, o nosso trabalho é esse. É pontuar o que nós estamos encontrando de dificuldade dele, da fraqueza do ego dele, que está submetido ao superego, também não atende o id. E nós sabemos que um ego bem equilibrado, ele está atendendo as demandas do id, mas com controle também do superego, e ele se realiza como pessoa. Então, descobrir a existência do inconsciente não significa esquecer a consciência e abandoná-la como algo ilusório ou inútil. Mas, pelo contrário, a psicanálise não é somente uma teoria sobre o ser humano. Ela é, antes de tudo, uma terapia para auxiliar o sujeito ao autoconhecimento, para conseguir que não seja um joguete das forças inconscientes do id ou do superego. Então, um homem adulto de 42 anos, que ele está sendo um joguete do superego religioso. Sofre um bocado. A vida fica um cara totalmente indeciso, não sabe o que fazer da vida, quer tomar uma decisão, não consegue, tem medo de errar. E qual foi a queixa principal dele? Por que que ele procurou o senhor? Ele veio pela queixa de que ele tem dificuldade em tomar decisão, embora ele seja o executivo de uma grande empresa. E como ele toma decisão, ele fica com medo do resultado. Insegurança, inseguro. Uhum. Essa é a queixa principal. E, assim, o senhor falou, né, a gente só... Depois da aliança terapêutica feita, né, é a partir dali que a gente pode fazer as pontuações, né? Pontuar para os... Sim. E quando que a gente Dizer que é percebe? conveniente fazer a pontuação. Se ele quiser continuar daquele jeito, deixa ele continuar daquele jeito, mostrando que ele é responsável pelas coisas que estão acontecendo com ele. E quando é que a gente percebe que a aliança terapêutica já está efetivada? Você vai perceber, você está começando, né? Você vai perceber quando ela está efetivada, que é quando aquele que você já estabelece com ele um acordo de fechar pacote e as datas pré-estabelecidas. Eu trabalhando uma paciente que também tem um bom conhecimento, uma boa cultura, tem formação em psicanálise, ela me falou assim: professor, eu quero fechar com você um pacote. Isto foi em maio. Até dezembro. Eu vou pagar esse pacote inteiro. Me dá um desconto? Eu falei, sim. Posso dar um desconto, sim. Você vai antecipar até dezembro. Mas então, por gentileza, eu preciso, para saber se eu posso assumir esse compromisso com você, que você me estabeleça as datas e os horários que você quer fazer para a gente fechar o pacote. Ah, mas até dezembro. Até dezembro. Ela estudou o calendário e tal, montou o calendário todo, mandou para mim calendário para 3 meses. Nós estamos em maio, então faltaria mais 4 meses.
Ela falou, eu não consigo programar até dezembro. Eu falei, tá ok. Então, nós vamos fechar pelo prazo que você colocou, as datas que você colocou. Esses horários ficarão reservados para você. Eu não vou colocar ninguém neste horário e neste dia. Você paga antecipado, está reservado para você. Já topou. Quando chegou na penúltima sessão, já não estava mais conseguindo assumir o horário e o dia da semana combinado. Aí, na outra sessão, que fecharia o pacote, ela falou, eu vou dar um tempo. Aí, tudo bem, escolha dela. Porque eu tinha feito uma pontuação muito forte nela. E ela não gostou da pontuação, porque ela teve que enfrentar a si mesma. E também a escolha dela. Mas eu tinha que pontuar. Então, você vai saber qual é o momento de fazer pontuação ou não. Depende de como estiver indo a aliança terapêutica. Uma dessas, eu já tinha uma aliança terapêutica de muito tempo. Ficou claro? Uhum. Essa moral, evidentemente, ela só pode ser realizada pela consciência e pela vontade livre, de sorte que a psicanálise procura fortalecê-la como instâncias moderadoras do id e do superego. A tentação mais óbvia é recolocar a moral sobre fundamentos religiosos. O cristianismo tradicional está sempre disponível, mas não faltam alternativas pós-modernas, que vão desde os fundamentalistas, evangélicos, carismáticos, esoterismos, gideões, macumba, e assim tantas outras opções. Quando a tradição religiosa não basta, há receitas ecléticas. Um pouco de Jung. Para o junguiano, ele é absoluto. Algum Hermann Hesse, Reiki, em pequenas doses. E muita meditação no interior de pirâmides de cristal. Entre um trabalho de tarô, um livro de Paulo Coelho, ou de Rouanet. Diante das pessoas e coisas, nós estamos constantemente fazendo juízos de valor. São seus valores. Esta caneta é ruim. Esta moça é atraente. Este vaso pode não ser bonito, mas foi presente de alguém que estimo bastante, então vou deixar ele aí. Por isso, cuidado para não quebrá-lo. Gosto tanto de dia chuvoso quando não preciso sair de casa. Mas acho que o João agiu muito mal não ajudando você com os valores. Isso significa que nós fazemos juízo de realidade, dizendo que esta caneta, esta moça, este vaso existem, mas também emitimos juízo de valor quando o mesmo conteúdo mobiliza a nossa atração ou repulsa. Aí que o psicanalista tem que se desdobrar para ser neutro. Quantas vezes, levados por algum impulso incontrolável, ou por alguma emoção forte, medo, orgulho, ambição,
vaidade, covardia. Nós fazemos alguma coisa de que depois sentimos vergonha, remorso, culpa. Nós gostaríamos de voltar atrás no tempo, mas não é possível, e agir de um modo diferente. Aí vem aqueles pensamentos. Ai, mas se eu soubesse, eu bem que poderia fazer isso. Eu queria fazer isso. Não adianta, já foi. Esses sentimentos também exprimem nosso senso de moral. Em muitas ocasiões, nós ficamos contentes e emocionados diante de uma pessoa cujas palavras e ações manifestam honestidade, honradez, espírito de justiça, altruísmo, mesmo quando tudo isso lhe custa sacrifícios. Sentimos que há grandeza e dignidade nessa pessoa. Temos admiração por ela e desejamos imitá-la. Mas quando isso exige que a gente tenha que determinar um esforço muito grande ou nos despojar de algo que nos dá prazer, fica complicado. Esses sentimentos de admiração também exprimem nosso senso de moral. Então, essa discussão da gente avaliar mesmo o que é moral, o que é ética, tudo aquilo que nós carregamos até hoje, a nossa mochila está cheia de senso moral e está cheio também de ética. E qual é a ética adequada? Não raras vezes, nós somos tomados pelo horror diante da violência. Chacina de seres humanos e animais, linchamentos, assassinatos brutais, estupros, genocídio, tortura e suplícios. Nós tivemos um período aí onde davam apoio aos chamados, entre aspas, sem terras. A invasão de propriedade alheias, trazendo, portanto, ali uma situação de que tem que repartir. É um pensamento comunista, porque nada se faz para conseguir alguma coisa. Digamos que nós estejamos no regime que nós idealizamos, que todos deveriam ter as mesmas condições. Têm as mesmas condições, mas não fazem para ter. Mas deveriam ter uma casa para morar, comida para comer, água para beber, roupa para vestir. Então, como a gente se esforçou, nós trabalhamos, estudamos e construímos um bem-estar para nós, e tem aqueles que não fazem isso, são os coitados. Então, na filosofia socialista, nós temos que dividir aquilo que nós construímos com esses que não fizeram nada na vida deles. Tem ética e tem moral aí? Complicado, né? Aí, com frequência, nós ficamos indignados ao saber que um inocente foi injustamente acusado e condenado. Qual será a verdade? Enquanto o verdadeiro culpado permanece impune. Quem é o culpado? Nós estamos hoje aí nesse cenário político um candidato que se diz inocente, um malandro muito esperto, né? Que envolve tantas pessoas e convence de que ele é inocente. Um pai de família desempregado, com vários filhos pequenos, e a esposa doente, recebe uma oferta de emprego. Mas nesse emprego exige que ele seja desonesto e cometa irregularidades que beneficiam o seu patrão.
sabe que o trabalho lhe permitirá sustentar os filhos e pagar o tratamento da esposa. Ele pode aceitar o emprego, mesmo sabendo o que será exigido dele? Ou deve recusá-lo e ver os filhos com fome e a mulher morrendo? Aí, qual que é a moral? Qual que é a ética? Um rapaz namora há muito tempo uma moça de quem gosta e é por ela correspondido. Mas ele conhece uma outra e se apaixona perdidamente por ela e é correspondido. Ama as duas mulheres e as duas o amam também. Pode ter dois amores simultâneos? Ou estará atraindo a ambas e a si mesmo? Deve magoar uma delas e a si mesmo, rompendo com uma para ficar com a outra? O amor exige uma única pessoa amada, ou pode ser múltiplo. Será que a aplicação dessa palavra amor está correta? O que sentirão as duas mulheres se ele lhes contar o que se passa? Ou deverá mentir para ambas? O que fazer, hein? Se enquanto está atormentado pela indecisão, um amigo o vê, ora com uma das mulheres, ora com a outra mulher, conhecendo uma delas, deverá contar para ela o que ele viu. Em nome da amizade com ele deve falar ou deve calar? É para pensar, né? São situações como essas, mais dramáticas ou menos dramáticas, surgem sempre em nossas vidas. Nossas dúvidas quanto à decisão a tomar não manifestam o nosso senso moral, mas também põem à prova a nossa consciência moral, pois exigem que decidamos o que fazer, que justifiquemos para nós mesmos e para os outros as razões de nossas decisões, e que a gente possa assumir todas as consequências delas, porque nós somos responsáveis por nossas opções. Se deu certo ou deu errado, a responsabilidade é nossa. O campo ético é, portanto, constituído por dois polos internamente relacionados: o agente, ou sujeito moral, e os valores morais ou virtudes éticas. Do ponto de vista do agente moral, a ética faz uma exigência essencial, qual seja a diferença entre passividade e atividade. E passivo é aquele que se deixa governar e se arrastar por seus impulsos, suas inclinações, suas paixões, pelas circunstâncias, pela boa ou má sorte. Sorte é ganhar na loteria. Pela opinião alheia, pelo medo dos outros, pela vontade de um outro, não exercendo a sua própria consciência, vontade, liberdade e responsabilidade. Se examinarmos as diferentes concepções da verdade, quantas diferentes concepções de verdade que nós recebemos por dia, notaremos que algumas exigências fundamentais são conservadas em todas elas e constituem o campo da busca do verdadeiro. Quando estamos atendendo uma pessoa, ele está mostrando uma verdade dele.
Mas quantas vezes, na continuidade, nos relatos dessa verdade dele, ele é incoerente com a sua própria verdade. Então, compreender as causas da diferença do parecer e o ser das coisas, ou dos erros, compreender as causas da existência das formas de viver dos seres humanos, compreender os princípios necessários e universais do conhecimento racional, compreender as causas e os princípios da transformação dos próprios conhecimentos, porque eles não são absolutos. Separar preconceitos e hábitos do senso comum e atitude crítica do conhecimento. A verdade é, ao mesmo tempo, frágil e poderosa. Frágil porque os poderes estabelecidos podem destruí-la, assim como mudanças teóricas podem substituí-la por outra. Poderosa porque a exigência do verdadeiro é o que dá sentido à existência humana. Quantas vezes nós recebemos uma mensagem muito bem elaborada e que a gente fica que nesse sujeito assim, puta, é verdade isso, né? Será que é? O ativo ou virtuoso, aquele que controla interiormente seus impulsos, as suas inclinações e suas paixões, discute consigo mesmo e com os outros o sentido dos valores e dos fins estabelecidos. Mas quando se discute com outras pessoas, cada um quer ter a sua verdade. Entra numa disputa. O que acontece nos relacionamentos de casais, que quer dizer que eu tenho razão e ela também tem razão. Aí indaga se deve, como devem ser respeitados, ou transgredidos por outros valores e fins superiores aos existentes. Se avalia a sua capacidade para dar a si mesmo as regras de conduta. Consulta a sua razão e a sua vontade antes de agir. Aí sim, esse é um ativo virtuoso. Não age simplesmente pelo impulso, por sua vontade. E sim, sabendo que resultado é que vai colher. Razão. Tem consideração pelos outros, sem se subordinar, nem submeter-se cegamente a eles. Responde pelo que faz. Julga suas próprias intenções internas. Recusa a violência contra si e contra os outros. Uma palavra, é autônomo. É livre. O psicanalista, ele é autônomo, ele é livre. Para fazer o bem e ser feliz, basta conhecer a própria natureza. Nós vamos debater muito isso no nosso trabalho de consultório, as pessoas que nos procuram porque não são felizes. A sabedoria é a primeira das ciências, necessárias a todas as coisas. Esta ciência do homem, sendo una, compreende tanto o que diz respeito à conduta individual, quanto o que tange aos negócios públicos. Então, ética, filosofia moral, vem que toda cultura e toda sociedade institui uma moral. Isto é, valores concernentes ao bem e ao mal, ao permitido e ao proibido. E a conduta correta vale para todos os seus membros. Culturas e sociedades fortemente hierarquizadas e com diferença de castas ou de classes muito profundas, podem até mesmo possuir várias morais,
cada uma delas referida aos valores de uma casta e de uma classe social. Eu trabalho também com psicanálise empresarial. Eu, quando trabalho um empresário que tem empregados e que ele se queixa dos seus empregados, então tem que saber fazer uma abordagem dessa para que ele compreenda que ele precisa criar dentro da empresa dele determinadas regras, uma cartilha de procedimentos, e ensino como fazer uma cartilha de procedimentos de acordo com aquilo que ele deseja fazer. A gente vê normalmente nas grandes empresas um jargão empregado de um tripé, que foi criado por ações de coaches. Visão, missão e valores. Aí eu chego a me perguntar, você tem visão de alguma coisa, de um negócio? Aí você pega isso como uma missão sua. Mas, e se você não cumpre com a missão, você vai alcançar a sua visão? E seus valores? Você tem valores pessoais, mas também tem outros valores que fazem parte para você poder cumprir com esta visão, missão e valores. Eu, trabalhando em empresários, eu criei diferente, uma forma de organizar a própria empresa. E que nós podemos organizar a nossa vida, que eu chamo de VCC. Visão. A visão é aquilo que você pretende, aquilo que você quer. Compromisso com esta visão, você então assume um compromisso que você vai alcançar. E competência para alcançar. Se não tem competência, vai ter que buscar. Mas digamos o seguinte, eu tenho uma visão que eu quero ser psicanalista. Ah, isso é muito legal, ter um consultório, ser psicanalista. Uma visão. Assume um compromisso com isso. Então, para assumir esse compromisso, você tem que fazer um curso de psicanálise e cumprir com tudo aquilo que é necessário para a formação de psicanalista. E aí você vai desenvolver competências para chegar lá. Percebe a grande diferença? Culturas e sociedades fortemente hierarquizadas e com diferenças de castas ou de classes muito profundas, pode até mesmo possuir várias morais, cada uma delas referida aos valores de uma casta ou de uma classe social. Nas cidades modernas de hoje, as cidades maiores, nós temos o desenvolvimento de edifícios, condomínios, e ali se constrói castas condominiais. Interessante, não? Como se fosse a época dos senhores imperadores, as castas. Nós fazemos isso. Então, culturas da sociedade totalmente hierarquizadas, diferença de castas, de classes, de clubes, constrói uma casta. Então, nossos sentimentos, nossas condutas, nossas ações e nossos comportamentos são modelados pelas condições em que nós vivemos. A família, classe, grupo social, já é uma casta, escola, religião, outra casta, o trabalho,
circunstâncias políticas e assim por diante. Nós somos formados pelos costumes da nossa sociedade, que nos educa para respeitarmos e reproduzirmos os valores propostos por elas como bons e, portanto, como obrigações e deveres. Ora, eu vim de São Paulo. Temos uma formação diferente da formação do Rio Grande do Sul. Simplesmente nós temos que respeitar cada um, porque são castas distintas. Nós temos costumes diferentes lá e aqui tem costumes diferentes do nosso. Como nós aqui gostamos de fazer uma churrascada e na Índia. Eu já falei isso logo no começo. Onde a vaca é um animal sagrado. E ainda tem várias castas. Entre os ricos, os pobres e os miseráveis. Então, isto de valores e deveres parece existir por si e em si mesmos. Eles parecem ser naturais e intemporais. Fatos ou dados com os quais nos relacionamos desde o nosso nascimento. Somos recompensados quando seguimos punidos, quando os transgredimos. Nós vemos hoje na política um exemplo bem claro do candidato a vice, do lado da esquerda, que foi governador de São Paulo 3 vezes, e que antes ele repudiava e agredia este homem da esquerda, e hoje eles estão numa chapa juntos, com o único interesse do poder. Cadê a moral? Foi-se, né? E quando perguntaram para ele que era o inimigo ferrenho, que ele criticava tanto, ele responde, isso é coisa do passado. É um cara sem moral, né? Sem ética. Os valores, porque são anteriores ao nosso nascimento e formam o tecido da sociedade que nós vivemos, são considerados inquestionáveis e quase sagrados. As religiões têm demonstrá-los como tendo sido ordenados pelos deuses na origem dos tempos. Quando se vai nas pregações por aí, em todas as igrejas, a palavra de Deus, que coisa, não? Escrita pelo homem. Isso no sentido de domínio. Ora, a palavra costume se diz, em grego, ethos, donde ética, e em latim mores, donde moral. Em outras palavras, ética e moral referem-se ao conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade e que, como tais, são considerados valores e obrigações para a conduta de seus membros. E Sócrates indagava o que eram e de onde vinham, o que valiam tais costumes. O Sócrates era um rebelde, não é? Buscando o entendimento do que seria ética e do que seria moral. Então, de onde vieram esses costumes? De onde vieram essas regras? Que nós temos que aceitar como absolutas? Por natureza, os seres humanos aspiram ao bem e à felicidade. Por isso que trabalhamos lá no primeiro módulo, o que é a felicidade. Que só podem ser alcançados pela conduta virtuosa.
A virtude é uma força interior do caráter. O caráter é algo que nós herdamos junto com o nosso instinto, junto com o nosso temperamento, que nós podemos trabalhar. E consiste na consciência do bem. E na Então, conduta caráter definida. nato? Pode falar. A gente nasce com o caráter? Não. Nós nascemos com temperamento. O caráter, ele vai se formando, ele tem também uma herança genética, e ele vai se formando com as coisas que nós sofremos na vida, ou que nós absorvemos na vida. Bom caráter ou mau caráter. Uhum. Então, na conduta definida pela vontade, criada pela razão, guiada pela razão, pois cabe a esta última o controle sobre os instintos, razão, controle dos instintos, impulsos irracionais, descontrolados. Isso está na natureza de todo ser humano, minha gente. Ninguém escapa disso. Então, o desenvolvimento do ser humano na ética e moral é entender que isso existe e fazer as suas escolhas dentro do ambiente em que ele está inserido, para não prejudicar ninguém, mas também não ser prejudicado. A conduta ética é aquela na qual o agente sabe o que está e o que não está em seu poder realizar ou decidir, referindo-se, portanto, ao que é possível e desejável para um ser humano. Na sessão de análise, nós temos que estar bem conscientes disso, que não está em nosso poder decidir pelo outro, que ele é que tem que decidir por ele. Saber o que está em nosso poder significa, principalmente, não se deixar arrastar pelas circunstâncias, tomar parcerias de histórias que nos contam, daquilo que uma pessoa conta para nós, ficar do lado dela, nem pelos instintos, mas nós não conhecemos a história do outro lado, nem por uma vontade alheia, mas sim afirmar a nossa independência, a nossa capacidade de autodeterminação. E você fica bem claro, sair do conflito de Shakespeare, ser ou não ser, seja. O sujeito ético ou moral, ele não se submete aos acessos da sorte, à vontade e aos desejos de um outro. Eu vou fazer isso para agradar a quem ele me pediu, quando aquilo não é legal, ou vai prejudicar outra pessoa. A tirania das paixões, a paixão é tirana, mas obedece apenas à sua consciência, à sua razão, que conhece o bem e as virtudes, e a sua vontade racional, que conhece os meios adequados para chegar aos fins morais e éticos, a busca do bem e da felicidade, portanto, são a essência da vida ética. Os objetivos da psicanálise serão sempre tornar o inconsciente consciente e buscar a verdade, tão somente a verdade e nada mais do que a verdade. A ética psicanalítica não copia outras éticas. Pelo fato da psicanálise ter uma visão do homem diferenciada de todas as outras ciências, ter objetivos diferentes e empregar meios
ou metodologias igualmente diversas das demais ciências no que concerne à abordagem humana. Por isso, a psicanálise tem que ser livre, ela não pode ter conselho. Código de ética, sim. Daqui a pouco vamos chegar no nosso código de ética. O psicanalista sempre se portará favoravelmente quanto aos colegas de profissão, mesmo que sejam de outras sociedades. No caso do psicanalista não poder falar bem de um colega, simplesmente não se fala. Cale-se. O psicanalista nunca desacreditará ao médico, valorizando sempre o seu trabalho, mas entendendo que ele não tem conhecimento da psicanálise. Não tendo, contudo, por isso, que aceitar os seus diagnósticos equivocados, quando for o caso. Aquele paciente que chega no nosso consultório já com um rótulo na testa. Não vamos levar aquilo em consideração, nós queremos realmente desenvolver o trabalho para ver se é aquilo mesmo. O psicanalista... E se porventura não for aquilo? Hein? E se porventura não for aquilo? Nós vamos saber o que pontuar para que ele se livre. Nós não vamos dizer para ele que não é aquilo. Ah, tá. Tá? Não vamos respeitar o laudo, o diagnóstico de um outro profissional. Vamos pontuar para que ele possa se livrar daquilo lá. Ok? Uhum. Porque nós não apresentamos diagnóstico. Está bem claro. Sim. Então, o psicanalista, sempre que necessário ou tiver oportunidade, deve esclarecer que a sua profissão não é psicologia, não é medicina, não é psiquiatria. E não vamos desvalorizar perante a psicanálise e essas outras profissões que também têm o seu valor maravilhoso na sociedade, no tratamento do ser humano. Por isso que eu gosto de estabelecer parcerias com psicólogo, parceria com psiquiatra, com neurologista. Alguns têm preconceito e outros não. O psicanalista não polemizará, não entra em polêmica, em nenhuma hipótese com clérigos e afins. Quando o paciente apresentar patologia diversa da que trata a psicanálise, o psicanalista encaminhará o paciente, preferencialmente, a um profissional já de confiança do paciente, ou que ele já conheça. E a psicanálise e a justiça? O que fazemos diante das autoridades judiciais e policiais? Nunca vamos nos apresentar para testemunhar contra qualquer paciente, atuais ou antigos. Nos recusamos, não participamos disso. Nunca fornecer as anotações que tenha sobre o paciente, pois essas anotações são mínimas e estritamente confidencial de uso do psicanalista, de mais ninguém. Em caso de colaborar com a justiça ou com a polícia, para beneficiar ao paciente, de acordo com o já estabelecido neste conceito de ética, que o faça verbalmente. Nunca se pronuncie sobre crimes e fatos sociais graves, como cidadão comum, sendo necessário, a ele se refira na ótica psicanalítica. Nunca exerça julgamento de pessoas, de fatos ou fenômenos, especialmente público ou pela imprensa, e principalmente pela imprensa. Sensacionalista cada vez pior. Opa. Oi, fala. Antônio, eu penso que
que o psicanalista poderia, numa situação, ele poderia se pronunciar. Porque, às vezes, assim, ó, o advogado pede para ele comprovar o álibi, olha, negócio assim, tu estava em que lugar, tal dia, em tal horário. Pô, ele tem um relatório, o psicanalista tem um relatório de horário, chegou em tal horário, saiu, talvez para o favorecimento do paciente dele, ele justificar que naquele dia, naquele horário, ele não estava praticando crime, estava em atendimento. Isso poderia ser feito? Isso ele pode emitir um relatório constando que esteve em sessão de análise. Beleza. Em atendimento. Mas não conta o que é a sessão de análise. Ah, não. Ele esteve lá Aí no não. consultório É profissional. naquele dia, naquele horário. Aí sim, isso é um atestado. Uhum. Legal? Legal. É válido juridicamente, não é? Válido completamente. É isso aí. Sobre os honorários, minha gente, eu tenho que cobrar. É um trabalho profissional. Cobrar o que seja compatível com a condição socioeconômica do paciente. Você não tem um preço fixo. Não tem um conselho dizendo que você tem que cobrar tanto. Em nenhuma hipótese, tratar qualquer paciente gratuitamente não funciona. Psicanálise não é filantropia. Nós não temos dó da pessoa. Porque a pessoa, se ela está sofrendo, ela é responsável pelo sofrimento dela. Ela tem que resolver a vida dela. O psicanalista não pode perdoar dívidas do paciente. Ah, eu não posso pagar. Ok. Eu não posso trabalhar sem receber. Estamos no impasse. Ah, mas você não pode fazer isso social? Não. Não faço. Há um tempo atrás veio um ex-aluno que estava fazendo terapia com um outro colega também, que foi formado por mim, e ele queria fazer psicanálise comigo. Ele veio conversar comigo para ver se eu fazia o mesmo preço que o outro fazia. Eu falei, não. Não é ético da minha parte fazer isso. Eu tenho meu preço, ele tem o preço dele. A decisão é entre vocês dois. Você quer vir se tratar comigo? Então você fala para ele que você vai deixar de estar lá, que você vai vir se tratar comigo, mas eu não vou fazer o preço, eu não vou concorrer com ele, não é ético. E esse cara é religioso, é pastor. Sabe? Então, cadê a ética? Cadê a moral? Nós não podemos perdoar a dívida do paciente. Ele está devendo? Ok, você está devendo, você não pode pagar agora? Ok, mas está aqui registrado, fica devendo. A hora que você melhorar, você puder pagar, e procura a gente acertar as contas. Não vamos também estar forçando uma barra de uma cobrança. Quando a pessoa não quer pagar, você vai se desgastar e vai provocar um embate. Não vale a pena. Mas não devemos perdoar dívidas. Eu tenho pessoas que me devem desde a turma 4, valores bem significantes. De vez em quando entra em contato. Ah, eu vou poder te mandar tanto. Legal. Ele manda, eu puxo lá a ficha dele, faço o lançamento para ele de volta. Ó, você ficou devendo tanto. Assim. E no fim a gente acaba recebendo. De vez em quando entra uma boladinha de dinheiro aí, inesperada. Não está perdido, não. Por essa atitude, era muito positiva, era muito ética. E respeitando a situação de uma pessoa. Não pedir cheque pré-datado para sessões futuras. Eu peço pagamento antecipado.
Aí eu reservo as datas. Na modernidade de hoje, Pix. Muita gente ainda é resistente ao Pix. Mas o Pix está dominando. Então, Pix. Cobrar as sessões por períodos mensais, ou seja, pacotes, estabelecidos no contrato analítico que é verbal, não é escrito. Não demonstrar em momento algum preocupação com a questão dos honorários, além da estabelecida no contrato analítico. Cabe ao psicanalista propor o preço da sessão. Mas ele pode também aceitar uma contraproposta vinda do paciente. Nunca quando em níveis ridículos, abaixo do mínimo razoável. Então, nós vamos aqui agora fazer uma parte do juramento. Eu quero pedir a vocês muita atenção nesse trecho, como se nós estivéssemos agora colocando a mão numa Bíblia para simbolizar o juramento. E quero pedir que vocês leiam para mim em voz alta. Pode ser? Eu vou falar em voz baixa, vocês em voz alta. Vamos lá? Juro, perante todos os poderes do homem, e acima de tudo, pela minha própria consciência, fazer dos ensinamentos básicos da psicanálise uma chama sempre viva, que iluminará perenemente os caminhos que devem percorrer em busca da verdade, o direito e da fé para com nossos semelhantes. Jamais permitirei que os poderes que me foram conferidos através do conhecimento do psiquismo humano sirvam para criar privilégios ou manter o poder de uma minoria. Manter o poder de uma minoria. Criar privilégios ou manter o poder de uma minoria. Em detrimento da coletividade. Em detrimento da coletividade. E mesmo assim, farei o possível para que esta em seu poder avassalador, não transforme os seres humanos em apenas mais uma unidade de força. Em apenas mais uma unidade de força. Respeitar que tudo é 100% humano. Respeitar que tudo é 100% humano. Viva! Chegaram até aqui, bola para frente. A psicanalista em formação, Elisete Aparecida da Rocha Fabre, cumpriu com os requisitos do curso livre de psicanálise, se encontra habilitada a exercer a profissão de psicanalista, com supervisão de um psicanalista didata, cumprindo com ética o trabalho de investigação das neuroses que tanto atormentam a vida das pessoas. Já enviei para ela esta habilitação. Meus parabéns! Salva de palmas para ela! Palmas! E hoje já realizou a sua primeira sessão, não? Já. Que legal! Já. Parabéns! Obrigada. Estamos aprendendo. Isto é porque ela já cumpriu com todos os quesitos necessários para chegar neste ponto.
Né, José? Sim. Dedicação, né? E responsabilidade para que você atinja esse objetivo que você tem. E para você entender que o que aqui está escrito, você é uma psicanalista. Uhum. Quando fala período de estágio, é a mesma coisa quando o médico se forma em medicina, e aí ele vai fazer o quê? Um estágio, a residência clínica, a mesma coisa, mas está formado em medicina. Aqui você está na fase de conhecimento que os outros não têm. Então, você está habilitada com os conhecimentos que você tem a fazer psicanálise. Uhum. Então, minha gente, esta é a habilitação que aqueles que cumprem com aquilo que foi realizado recebem do nosso Instituto. 11 de setembro de 2022. Legal, não? Muito bom. E nós temos aí o Álvaro, Olha formando só. 2022, que agregou esta turma bonita que aí está, um encontro que nós fizemos de formatura, com cerimônia, em abril deste ano. Muito legal. Grande companheiro que também está hoje junto conosco em todas as ações da psicanálise. Lá no fundão, lá, olha, aquela que Sim. está de marrom, toda de marrom, a Uhum. Liane, ela é aqui de Pissarras, é da turma 4. Uhum. Hoje, ela é referência da psicanálise em Pissarras. Olha que bacana. E ela veio de novo, que eu fiz dar para ela um novo certificado atualizado, merecido pelo mérito dela, muito legal, muito competente. Ao lado dela, que ela está com um vestido florido com um agasalhozinho azul, é lá de Veranópolis, perto de Caxias do Sul. A outra ao lado, que está naquela roupa tipo traje esportivo, mas essa roupa escura, à extrema direita, é a nossa querida colega lá de Taubaté, da minha região do Vale do Paraíba. E vindo ali da Liane, então estou contando, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, a quarta, ela tem de formação primária a enfermagem. Passou uma luta muito grande com essa pandemia, estudando com a psicanálise. Hoje uma psicanalista importante em Joinville. A outra ao lado está com a blusa cor-de-rosa e aquela calça que parece calça rasgada, que é a moda, né? É a Margarete, gerente do Banco Banrisul, veio para a formação da psicanálise. Ao lado dela está o nosso querido amigo Álvaro, hein? Companheiro agora de várias jornadas. Ao lado do Álvaro está a Raquel, lá de Araranguá, advogada, que hoje está só exercendo psicanálise. E ao lado dela, essa baixinha, bonitinha, barriguda aí, agora já nasceu o filhotinho dela, o Cauê, é uma futura docente do nosso grupo. É a Monique, de Rio do Sul. Muito legal, né? Então, está reunido com esse grupo. Alguns não puderam vir. Lógico que o sorriso aumenta, né? Só alegria de ver essa gente bonita. Essa de vermelho é professora? Ela é psicóloga. Ah, Legal, né? legal. Uhum. Daqui a pouco chega a vez de vocês. Sim. Nosso próximo encontro, 11 e 13 de outubro. Psicopatologias. O trabalho para nota deste módulo é um artigo de 3 a 5 páginas
sob o entendimento da ética psicanalítica. Vou retirar os slides para que a gente possa conversar, ok? Aí está. Seus comentários, perguntas? Antônio, Vamos lá, Álvaro. eu tenho aqui a música que você que as colegas falaram, que você falou, que tem ligação com o que você falou no início da aula. Quer repetir, por favor? Está falhando um pouco o teu áudio. Eu tenho uma música com Sim, relação ao que você falou no começo da aula. dessa aula de hoje, Da aula de hoje, que as colegas também citaram. qual que é Se a quiser, música? Não estamos ouvindo. Não dá. Não dá para ouvir. É, Você, por gentileza, pode enviar para nós o título da música? não escuta, não. Não, não escuta. que pena. Mas eu enviei no grupo. Então, envia no Individualmente, vocês grupo, por podem favor, porque escutar, é tá? o microfone que você tem, você está usando celular? Usei o celular e o notebook. Então, mas o microfone não tem essa capacidade de captação. Ah, então você pode, Antônio, através do teu celular eu lancei aí, através do teu computador, você pode lançar. Foi Sim, mas você pode enviado para o enviar para grupo. mim, mas envia no grupo mesmo, que aí dá para fazer. Já foi enviado. Ok, já foi? Então tá, depois Já. eu vou separar então e enviar para vocês. Já enviei Certo? no grupo, então tá. Muito obrigado por sua contribuição, sempre muito Obrigada. Tranquilo, bem-vinda. tranquilo. Muito dedicado à Mas fala sobre o psicanálise. que você falou. Muito bom. Enquanto a gente falava sobre, o senhor falava sobre juízo de valor ali, e sobre essas questões de verdade, né? Do que é verdade, eu lembrei que o Renato Russo tinha razão, né? Que não há uma verdade, né? E realmente as músicas falam muito disso, né? Dessa essa criação interna, né? Acho que do compositor faz refletir sobre as verdades da vida, e é isso, né? A verdade não há, Sim, como ele sim. dizia. Na verdade, não há. É isso, muito bom. Isso. Alguém mais? Gabi? Estou quietinha aqui. Mas, Elisete? Por isso que as pontuações assim devem levar o sujeito a pensar, né? Nas suas verdades, no seu contexto ali, e ele tirar a conclusão, né? Elaboração é a palavra. Ele vai elaborando isso. É. Você vai se acostumar com o tempo a fazer uma pontuação quando você vê que é o momento e podendo dizer assim, o que que isso significa para você? Não precisa me responder. É para Uhum. você elaborar. Mas se quiser falar, fique à vontade. Uhum. Não quero falar sobre isso. Perfeitamente. Não se fala sobre isso. É para você elaborar. Sim.
Uma coisa a mais, Álvaro? Ótimo, grande aula. Que legal. Mais uma vez, obrigado pela sua presença sempre. Nas outras turmas também, você é sempre bem-vindo. Meu baita meu companheiro. Obrigado. Eu espero que todos vocês também estejam. É aberto para todos. A gente Valeu, pode então? participar de outras turmas, professor? Pode participar. Principalmente a gente Quando tem começar umas a coisas nova turma, atrasadas aí. quando começar a nova turma, aí aqueles que têm interesse, eu cadastro no grupo. Para Ai, não ficar legal. muito inchado o grupo. Aí me fala, eu quero participar das outras aulas, perfeitamente. O Álvaro está em todos os Entendi. grupos. Já começou a nova turma? Turma 10. Já. O quê? Não, tem outra, eu acho. Eu não entendi. Não, é que já ia começar uma agora, né? Não. Nesse segundo semestre. Nós vamos Não. começar uma nova turma em janeiro. Ai, já. Nós estamos fazendo a divulgação para trazer pessoas. Já temos algumas pessoas interessadas. Aí, em dezembro, realmente, é que a gente intensifica a campanha para fechar o grupo. Está na turma 10, né? A turma a 10, turma eu 11? digo, a turma 10 está em andamento. A turma 10 está É. hoje no módulo 7. Uhum. Então, vai ser a turma 11 e a turma 12. Vai ter uma turma 12 presencial. Ai, que legal. Que legal. A gente pode ir? Se acontecer realmente de ter número suficiente para compor o quadro presencial. Porque quando as pessoas me procuram, eles querem presencial, aí eu peço para ir no meu consultório. Para eles conhecerem a estrutura que a gente tem, tanto no consultório no balneário, como também aqui dentro da clínica da Polícia Militar. Aí ele vê que é coisa séria e entrego para ele um descritivo que tem o mesmo programa. Só que o presencial custa mais caro, porque você tem aluguel do espaço, você tem que fazer coffee break, limpeza e tal, custa mais caro. Sim. Se tiver um número de pessoas suficiente presencial, vamos lá. Ainda hoje eu estava aqui com uma foto, olhando uma foto, resgatando, de uma turma que nós tivemos aula nos dias 13 e 14 de março de 2020. 32 alunos, tudo presencial. Legal. Gente que vinha de longe. Tinha um que vinha lá de São Leopoldo, interior do Rio Grande do Sul. Olha. A Mônica, que veio lá de Veranópolis, Caxias do Sul. A outra que veio de Taubaté. E assim, de outras cidades. Tempo de viagem, despesa de viagens, hospedagem, alimentação. E o curso era mais caro do que o curso online. Então, eu mostro para as pessoas que tem isso, que é presencial, nós vamos fazer o presencial. O valor é outro. Vai ser um encontro num sábado, das 9 às 12 e das 13h30 às 16h30. A mesma carga horária de aula, a mesma carga horária de trabalhos. Total de 744 horas no total para a formação. Aí balança, né? Mas aqueles que insistem que querem o presencial, vão fazer o presencial, porque tem aqueles que são conservadores. Alguns que ainda para consultório tem que ser presencial, mas dali a pouco ele vai agregando e o online está funcionando muito bem. É muito gostoso estar no presencial, porque tem a vantagem da sinestesia. Eu posso abraçar a pessoa. Mas quando ele não conhece, não nos conhece, ele precisa ver, né, se aquilo é de verdade. É assim. Então, estamos na campanha aí
Hoje eu mandei um artigo que é um ensaio psicanalítico para vocês, Organizando a Vida, que é muito legal. E lá no rodapé tem lá, lançamento de novas turmas, turma 11 e turma 12. Com o advento da pandemia, na pandemia, eu estava com a turma 6. E agora já vamos para a turma 11 e 12. Olha como a coisa adiantou. Os benefícios da pandemia, né? Foi essa questão online que ficou muito mais acessível, né? Que consegue acelerar. É isso aí. Grupos menores, então, 3 turmas em andamento. Aí a coisa agiliza. É assim. Aqueles que estavam também nesta última aula presencial, foi 13 e 14 de março, de março de 2020, porque dia 15 é que fechou tudo, né? Era presencial. Muitos desistiram, por várias circunstâncias. E a circunstância foi feia para muita gente. Muita gente que ficou realmente sem recurso. Alguns perderam emprego, outros profissionais liberais, a renda foi lá embaixo. Um monte de complicação que surgiu. Mas, dentro desse grupo que vocês viram aí de formados, ainda tem mais alguns que não vieram, são daquela época. Concluíram o curso online. Uhum. Muito legal, né? Legal. E quando começou online, gente, vocês não imaginam quanta coisa que a gente fazia aqui. O que aconteceu isso agora? O que eu faço com isso? Eu não sei o que eu faço com aquilo. Plataforma que eu entrei, não dava, não entendia como funcionava isso. Puta, contrata especialista, chamam para cá, venham para cá, paga para mim aqui me ensinar. Até aprendeu, né? E estamos aí. Tá ótimo assim. Algo mais? Alguém quer fazer algum comentário? Ok, então muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns a Elisete, que começou agora já a fazer seu primeiro atendimento. Estava apavorada, mas já viu que não é bicho, não é um Ai, bicho papão, né, eu Elisete? estava. Mas depois que eu atendi, me tranquilizei. Isso aí. E vai ser muito tranquilo, com certeza. Vai. Beijão para vocês. Semana maravilhosa. Até. Obrigada, Obrigada, professor. igualmente. Boa noite. Obrigada, Muito boa boa noite. noite. Boa noite. Parabéns. Boa noite. Beijo, Tchau, gente. Tchau. beijo, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu tirar a gravação, Álvaro. Beleza.